Maria Lúcia, nós sabemos da sua experiência nacionalmente e internacionalmente também na questão da dívida pública. Gostaria que você colocasse bem resumidamente a sua experiência. Foi convidada para participar da auditoria da dívida do Equador e da Grécia. E quais os resultados que a população pôde perceber nos dois países? Olha, no Equador foi uma experiência impressionante, porque foi uma iniciativa do próprio presidente da República. Por meio de decreto presidencial, ele criou uma comissão com pessoas do Equador e chamou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas 6 pessoas. Nós trabalhamos lá durante 14 meses. Levantamos tanto a dívida externa como a dívida interna do país. Eu trabalhei na comissão que auditou a dívida externa equatoriana junto a bancos privados internacionais. E o mais impressionante, a trajetória é idêntica à trajetória brasileira. Aquela multiplicação da dívida na década de 70, e lá nós conseguimos comprovar a mesma situação, a maior parte da dívida obscura, com indícios de financiamento da ditadura militar, que lá também o país foi submetido à ditadura militar na década de 70. Na década de 80, intervenção do FMI em 83 e contratos que passaram a dívida pública e privada para o Banco Central nas mesmas datas, 83, 84, 86, 88. Em 92, lá no Equador, nós provamos a renúncia à prescrição da dívida. A dívida junto a bancos privados internacionais prescreveu e as autoridades equatorianas do Banco Central e do Ministério da Fazenda renunciaram a essa prescrição. Em seguida, isso aí foi um crime absurdo, o maior escândalo. E, em seguida, aquela dívida prescrita foi transformada em títulos, papéis, no chamado Plano Brady, realizado em Luxemburgo, paraíso fiscal. E esses títulos, depois, foram transformados em outros títulos da dívida externa e interna. Bom, é interessante mencionar isso porque esse escândalo da prescrição da dívida, uma fraude enorme e a sua transformação em novos títulos, com um ônus enorme para o país, esse foi um dos principais trunfos do presidente da República, que fez uma oferta pública ao mercado, após todo o processo de auditoria, tudo isso comprovado. Ele disse ao mercado: eu recompro os títulos resultantes de todas essas transformações, eu recompro por 30% do valor de face. Quem não quiser, vá à justiça que eu vou me defender com esse relatório de auditoria. Qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos, concordaram com aqueles 30%, assinaram que jamais entrariam em qualquer foro nacional ou internacional contra o Equador. O Equador conseguiu anular 70% de sua dívida externa em títulos. 70%. Esse alívio de recursos possibilitou investimentos que triplicaram os investimentos em saúde, educação, investimentos em infraestrutura, estradas. Basta olharem os dados da CEPAL. O Equador eliminou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública, equivalente ao SUS, que já não existia lá, saúde pública. Ele recriou e está funcionando muito bem. E houve um grande desenvolvimento socioeconômico no Equador. O mais incrível é que aqui no Brasil, a CPI comprovou a mesma trajetória. E não houve vontade política de enfrentar isso. Esses relatórios estão no Ministério Público Federal e até hoje não houve nenhuma ação. Aqui no Brasil, aquela suspeita de prescrição que foi ignorada, a trajetória foi idêntica à do Equador. Os títulos, toda aquela dívida foi transformada em títulos em Luxemburgo, e aqueles títulos desse plano Brady foram, em parte, transformados em dívida interna. Estávamos em 94, no início do Plano Real. Chegamos a pagar taxas de juros de 50% ao ano. Imaginem, uma dívida prescrita é transformada, depois é transformada de novo em dívida interna,
e começa a pagar 50% de juros. Isso é que deu a alavancada na dívida interna. E, adicionalmente, outra parte desses títulos foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. O que é mais um escândalo, porque esses títulos eram títulos podres. Não poderiam ser comercializados em nenhuma bolsa de valores no mundo. E o Brasil aceitou como pagamento de privatizações. Então, o caso equatoriano nos coloca uma enorme responsabilidade, porque ele mostra que a auditoria é uma ferramenta que pode ser extremamente eficaz para enfrentar essas fraudes que permeiam a formação dessa chamada dívida pública. Então, na Grécia, foi mais recente, em 2015, nós investigamos a dívida do último período, a dívida de 2010 para cá, e detectamos mecanismos financeiros, deputado Gianazzi, impressionantes, de tal maneira que a Grécia não recebeu recursos. A dívida da Grécia explodiu, mas o orçamento encolheu. Então, não dava para entender onde é que foi parar todo aquele recurso. Ao investigar, nós descobrimos que a maior credora da Grécia era uma tal de EFSF. Essas 4 letrinhas. Todo mundo acreditava que essa EFSF era um fundo de estabilização europeu que havia emprestado para a Grécia para tirar a Grécia da crise. Quando nós começamos a investigar, a primeira dificuldade foi encontrar o contrato, que, aliás, é uma dificuldade que nós tivemos aqui na CPI da dívida também. Nós tivemos dificuldade de acesso a documentos aqui no Brasil também. Lá na Grécia, nós não encontramos o contrato dessa empresa. Nem no Banco Central, nem no Ministério das Finanças lá. Pesquisando na internet, nós conseguimos achar numa biblioteca virtual da Irlanda. A Irlanda tem um compromisso público de colocar numa biblioteca virtual todos os contratos públicos. Nessa biblioteca nós conseguimos encontrar esse contrato. E foi um escândalo quando nós encontramos, porque aquela EFSF não era o fundo, era uma empresa, uma companhia, uma sociedade anônima. E mais, uma empresa estatal. Quem eram os sócios? 17 países europeus. E o que essa empresa fazia? Embora ela não fosse uma empresa financeira, ela emitia papéis financeiros, derivativos, muito parecidos com as debêntures que estão sendo emitidas aqui pela CPSEC, aqui no estado de São Paulo. E aí, esses derivativos contavam com a garantia dos 17 países europeus. Esses papéis eram registrados na Bolsa de Luxemburgo, entravam no Banco Central grego, e aí o Banco Central grego anotava, registrava aquilo ali como uma dívida. Mas não recebia dinheiro, recebia papel. Porém, um papel até muito bom, que tinha garantia dos países. Mas a Grécia não ficava com esses papéis. A Grécia transferia esses papéis para um fundo privado, criado por imposição do FMI, e esse fundo privado fazia a troca desses papéis que possuíam garantia pública com papéis podres que estavam em poder dos bancos. Então, para salvar os bancos, que os bancos é que estavam em crise, foi feita toda essa engenharia financeira, criando essa empresa para aumentar a dívida pública da Grécia e transferir os papéis garantidos para os bancos. E os bancos agora estão cobrando essas garantias de todos os países. Todos os países europeus estão em situação muito complicada. Nós vimos há poucos dias notícias de milhões de franceses e italianos virando moradores de rua. Por causa disso, por causa do rombo nas finanças, para honrar garantias desses papéis emitidos em Luxemburgo para salvar bancos. Bancos que criaram a crise financeira com as suas aventuras, com seus derivativos sem lastro.
Então, esse exemplo mostra o que é essa tal de dívida pública. Como tem sido utilizada a dívida pública mundo afora. Tem sido utilizada como um mecanismo a serviço do mercado financeiro, sangrando as finanças públicas, criando mecanismos cada vez mais sofisticados, como esse que está aqui em São Paulo, na CPSEC. Um esquema fraudulento. E vai na contramão, né? Gostaria de perguntar para a Maria Lúcia, nós vivemos aqui no estado, no município de São Paulo também, a venda dos bens públicos, né? A privatização dos bens públicos. E a gente vê essas CPSEC, outras empresas sendo criadas, são estatais, não dependentes. Eu gostaria de saber, isso vai na contramão dessa onda neoliberal. Por que isso, Maria Lúcia? Maria Lúcia, só para você saber, aqui em São Paulo, eles estão privatizando tudo, né? Parques, tudo está sendo... O Alckmin, por exemplo, recentemente privatizou até as cavernas estaduais, as florestas foram privatizadas, só que dentro das florestas e dessas áreas ecológicas e ambientais existem tribos, comunidades indígenas, quilombolas, que foram privatizadas também. Ele chegou a esse ponto aqui em São Paulo. Aí o Dória, imitando o Alckmin, também está privatizando um programa de venda de São Paulo, transformando a Prefeitura de São Paulo numa grande imobiliária. Ele virou um corretor de imóveis. Pacaembu, Autódromo, está vendendo tudo nessa lógica privatista que o Celso citou. E os entes estão criando essas empresas. Né? Pois é, isso é uma grande infâmia, não é? Você vê, em âmbito federal também, não é? Está uma onda de privatizações. O Temer acabou de apresentar um pacote de 44 bilhões de reais que ele pretende arrecadar com a venda da Eletrobras, que é a maior empresa de energia do mundo. É uma potência. Ele pretende entregar por 20 bilhões, que é meia Belo Monte, e todo o patrimônio da Eletrobras. E a questão estratégica de entregarmos o controle da distribuição de energia para um setor privado, enfim, um absurdo. Todo o pacote que inclui a Eletrobras, inclui a Casa da Moeda, que envolve não só a perda de uma empresa, mas envolve a questão da soberania. É um ataque à nossa soberania nacional. Isso, porque é o nosso dinheiro. E, aliás, já foi aprovada uma lei, agora, recentemente, uma medida provisória de Temer se transformou em lei da noite para o dia, Lei 13.416, inconstitucional. Nós estamos esperando que entidades que podem entrar com a ADIM entrem, porque essa Lei 13.416 autoriza a impressão do real no exterior, em flagrante desrespeito ao que está na Constituição Federal, que fala que a impressão da moeda é prerrogativa exclusiva do Banco Central. Mas, enfim, todo esse pacote de privatizações em âmbito federal, em âmbito dos estados, como o senhor falou, dos municípios, é uma questão totalmente questionável. E isso se torna uma infâmia diante da criação de novas estatais para operar esse esquema financeiro que nós estamos denunciando. Aqui em São Paulo foi criada a CPSEC. No município de São Paulo foi criada a SPSEC, que eu acho que ainda nem começou a operar. Em Minas Gerais foi criada a MGI. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos S.A. Em Porto Alegre, Investpoa. E por aí afora. É um esquema que envolve sequestro de arrecadação tributária. Recursos arrecadados, antes mesmo de chegar aos cofres públicos, ainda na rede bancária, serão sequestrados para serem transferidos para essas empresas estatais, essas novas estatais, que emitem papéis financeiros, semelhante lá à empresa de Luxemburgo. Ela emite papéis financeiros, derivativos, mascarados de debêntures, oferecendo pagar juros estratosféricos. A PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, quando emitiu as debêntures lá em 2014, se comprometeu a pagar juros equivalentes ao IPCA mais 11%. Isso, lá em 2014, deu 23% de juros. É totalmente insustentável. E esses juros estão sendo pagos com recursos de arrecadação tributária que estão sendo sequestrados ainda na rede bancária.